Como eu já falei antes, eu sou católica e na Igreja Católica costuma ter missa sempre, né? Mas assim, o dia guardado é o domingo. O senhor poderia falar a respeito disso? Por que que a Igreja Católica passou a guardar o domingo e não o sábado? Muito boa a sua pergunta. Por que que a cristandade, e eu aproveito a pergunta dela para me referir à cristandade de uma forma em geral. Por que que a maioria dos cristãos hoje repousa no primeiro dia da semana, no domingo, e não no sábado? Esse é um acontecimento histórico, essa transição do sábado para o domingo. Roma foi a primeira responsável por essa mudança. Roma foi governada por muitos anos pelos imperadores. E na época dos imperadores, havia um imperador chamado Constantino, que reinou em Roma no início do quarto século. E no dia 7 de março do ano 321 de nossa era, depois de Cristo, esse imperador Constantino, ele baixou um decreto. O que dizia o decreto? Que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem em que dia? No venerável dia do sol. Por que que o imperador romano começa a ensinar as pessoas a descansar no dia do sol, o primeiro dia da semana? E para você que é professora da língua, cada dia da semana no inglês é uma homenagem a um astro. E o domingo é o Sunday. Com quem os romanos aprenderam a santificar o domingo? Foram com os persas. Porque a Medopérsia dominou o mundo do ano 539 a.C. até 331 a.C. E quando a Medopérsia dominou o mundo, havia uma seita dentro dos medopersas chamada de mitraísmo. E os mitraitas foram os primeiros a separar o primeiro dia da semana como um dia de adoração. Eles adoravam ao Deus Sol no primeiro dia da semana. Agora Roma copia isto e começa a ordenar que todos os romanos santifiquem ao domingo. No ano 364, veja que esse decreto foi do ano 321. No ano 364, aconteceu um concílio da igreja. E nesse concílio, a igreja romana pega uma lei civil e a torna eclesiástica. E a partir de 364, aquilo que era civil se torna eclesiástico e a igreja passa a ensinar a santidade do domingo. Então, historicamente, foi isso que aconteceu. Silvia. Pastor, e para a igreja, qual a vantagem de fazer essa mudança? Lembra que no início desse programa eu disse para vocês de que o diabo odeia a lei de Deus? Perfeitamente. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e você que está em casa, no livro do profeta Daniel. Eu queria ler uma profecia extraordinária com vocês. Vamos para o Velho Testamento, Daniel capítulo 7, na página 594 do Antigo Testamento. Eu não sei qual é a página na sua Bíblia, mas Daniel capítulo 7 tem uma extraordinária profecia que eu queria ler com vocês. Encontraram Daniel capítulo 7? Leiam comigo o versículo 25. Daniel capítulo 7 está falando de um poder que atuaria contra Deus. E o verso 25 diz assim, que esse poder proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo e cuidará em mudar o quê? Os tempos e a lei. Que poder mudou os tempos e a lei? Os tempos foram mudados? Foram. A lei foi mudada? Foi. Em que dia hoje o mundo celebra o início de cada dia? Meia-noite. Não mais no pôr do sol. Mexeram no tempo? Mexeram. Mexeram na lei? Mexeram. Como a lei foi mudada?
trocando-se o quarto mandamento, que requer a observância do sábado, pela observância do domingo, que é o primeiro dia da semana. Então, o que nós estamos vendo hoje é um cumprimento profético de um ataque que o próprio Satanás faria contra a lei de Deus. Então, a lei de Deus foi alterada por influência de Satanás, a começar pelo Império Romano, e isso hoje se alastrou pela cristandade. O Novo Testamento contém 9 vezes a expressão primeiro dia da semana, que é o domingo. Mas em nenhuma destas 9 vezes que a Bíblia registra o domingo, chamando não de domingo, mas primeiro dia da semana, em nenhum deles diz que esse dia é santo ou que merece ser separado para algum tipo de adoração. Silvia. Perfeito, ficou claro. Obrigada, pastor. Agora, a igreja em si não tem nenhuma vantagem, ou política, ou qualquer vantagem, né? Não há esse ganho para a igreja mudando do sábado para o domingo. Não há algum interesse nessa mudança, um interesse comercial ou político? Talvez a sua pergunta seja a mais difícil que foi feita em todo o programa até aqui. E como pastor, eu tenho que ser franco e verdadeiro. Sem querer ofender ninguém, porque esse não é o nosso objetivo nesse programa. Mas se eu faltar com a verdade para com vocês e para com as pessoas que nos assistem em casa, o Apocalipse diz para mim no finalzinho da Bíblia de que se eu não apresentar o seu torcer o que está escrito nesse livro, eu vou perder a minha salvação. Eu não quero perder a minha salvação ensinando algo errado. E eu não posso comprometê-la olvidando a verdade. Se você me perguntar assim, por que essa transição ocorreu? E por que as pessoas guardam domingo e não sábado? É porque, infelizmente, Satanás usou a própria igreja cristã para transformar a verdade de Deus em mentira. Quando a igreja romana, no 4º século, declara que o primeiro dia da semana é o dia santo, hoje toda a cristandade, e você talvez que está me ouvindo agora seja um cristão, um católico, um evangélico, primeiro fica bem claro para você de que igreja não salva ninguém. Porque quem salva é Jesus, igreja não salva. Mas se a tua igreja está ensinando você que o domingo deve ser um dia de adoração, um dia ser santificado, eles estão fazendo isso sem a autorização da Bíblia. O que a igreja ganha com isso? Ela não ganha. Ela está participando de um engano satânico. A igreja não ganha. Pelo contrário, os membros perdem. Nós estamos perdendo. Perdendo porque o mundo está ignorante dessa verdade. Como que você pode estabelecer a santidade do domingo sem um texto da Bíblia para afirmar isso? Como que você pode dizer que o sábado não é mais o dia santo, se eu posso dar para você 104 textos na Bíblia que falam da santidade do sábado? A pergunta é, de que lado você vai ficar? Vai ficar do lado da tradição, que adora, que prega a santidade de um dia que não tem nada de santo na Bíblia, e o domingo não é mau, é um dia bom como qualquer outro dia, mas nós não podemos, como cristãos, olvidar a verdade de que o sábado é o dia santo. E se eu esquecer da santidade desse dia, o que diz Tiago 2,10? Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Não adianta eu, como pastor, vir para a televisão e pregar para você que é pecado adulterar, que é pecado roubar, que é pecado matar. Eu tenho que fazer isso, mas eu não posso faltar com a verdade. Eu tenho que pregar toda a Bíblia, toda a lei de Deus. E dentro da lei de Deus há um 4º mandamento que diz que o sábado é sagrado. Você pode não aceitar isso, e Deus respeita isso.
Você pode dizer que isso é mentira, Deus te respeita. Mas uma coisa você não vai poder dizer, de que você não conhece a verdade. E nós chegamos no momento do nosso estudo aqui, onde o nosso compromisso é com a Bíblia, desde o início, em que vocês estão se deparando com a verdade. E uma vez que vocês conhecem a verdade, vocês deixam de ser ignorantes dela. E por isso nós precisamos tomar uma posição. Cleide. É só uma constatação de que tudo, a resposta está na Bíblia. Eu não fui igreja, fui em escola mesmo. Eu aprendi, até passei isso para a Josi outro dia, que sim, a mudança do sábado foi um interesse político, um interesse financeiro por conta da Igreja Católica. Eu aprendi isso, que os reis, imperadores como Constantino, queriam que os seus servos trabalhassem, mas, além do que trabalhavam, e em troca disso eles davam terras, ouro à igreja, para a igreja convencer aos seus seguidores que eles poderiam sim trabalhar aos sábados. Ok. Eu não sei qual é a fonte que você aprendeu, qual o livro, e não questiono isso, mas eu queria colocar mais uma visão para você. O porquê dessa mudança. Quando Constantino começou a dominar em Roma, ele queria que todos estivessem sob o seu poder. Ele não queria ninguém de fora. Acontece que havia um grupo de pessoas que não se conformavam com as leis, com a idolatria do sistema romano, que fazia do seu imperador um deus. E Constantino, para conseguir a unificação do Império Romano, ele tentou unir os pagãos aos cristãos. Os cristãos repousavam no sábado, os pagãos no domingo, em homenagem ao sol. O que fez Constantino? Ele chamou a igreja cristã, que guardava o sábado, para guardar o domingo. E através do domingo, ele conseguiu a união do cristianismo com o paganismo. A maioria dos cristãos cederam e passaram a guardar o domingo, já no quarto século. Mas em toda a história, Deus tem um povo de que não se sujeitou às tradições humanas, mas ficou com a verdade divina. Em cada século da história, Deus teve um povo. Por isso, meus amigos, você que está participando conosco desse estudo, a nossa intenção não é ferir ninguém, não é magoar ninguém, mas o nosso compromisso é com a verdade. Como que eu posso olvidar para você o fato de que a cristandade está pisando no mandamento de Deus, que é o sábado? Mas, pastor, isso não é salvação pelas obras? Quem disse que é? Nós nunca dissemos isso. Nós já aprendemos aqui que salvação é de que forma? Pela graça. Mas o juízo é pelo quê? Pelas obras. E se eu guardo os 9 mandamentos e não guardar o sábado, de que vai me adiantar? Eu não sou salvo por eles. Mas quando Cristo me salva, uma evidência de que eu fui salvo é a observância que eu faço de todos os mandamentos, inclusive o sábado.